Olá! Na aula de hoje, nós vamos tratar sobre importação brasileira. Depois da abertura comercial efetuada nos anos 90, o volume de importações brasileiras cresceu significativamente. Vamos entender, então, como é feito esse processo de importação, o procedimento administrativo, cambial das nossas importações. Vamos ouvir como é que funciona o Siscomex? O Siscomex, Sistema Integrado de Comércio Exterior, módulo Importação, entrou em operação em 1997. Para se habilitar no Siscomex, o importador deverá dirigir-se à Receita Federal do Brasil, RFB, e obter o credenciamento. A partir daí, poderá efetuar os devidos registros e estará automaticamente inscrito no Registro de Exportadores e Importadores, REI, que é o cadastro da Secretaria de Comércio Exterior, SECEX. Como vimos então, o importador, para iniciar o seu processo de importação, primeiro se habilita e a partir daí ele vai entrar no Siscomex, que é esse sistema integrado via computador. Bem, ele vai começar a fazer a sua primeira importação. As importações brasileiras precisam ser licenciadas. Todas as importações têm um tipo de licenciamento. A maioria das nossas importações não tem um licenciamento direto. A maioria é sem licenciamento. Então, nós temos mercadorias que são sem licenciamentos, mercadorias que têm o licenciamento automático e aquelas mercadorias de licenciamento não automático. Podemos dizer que a maior parte é sem licenciamento, ou seja, o importador traz a mercadoria e simplesmente depois vai registrar no sistema um documento para desembaraçar a mercadoria. Esta é a forma utilizada pela maior parte das nossas importações. Existem, no entanto, algumas importações que são sujeitas a um licenciamento que pode ser automático e não automático. Para eu saber qual é o tipo de licenciamento que a minha mercadoria está sujeita, eu tenho que consultar a página do DSEX ou mesmo a página do Siscomex no tratamento administrativo. Pelo NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul, que são os códigos, são os números, eu consigo saber se a minha mercadoria é dispensar licenciamento, ou tem licenciamento automático, ou licenciamento não automático. No caso de licenciamento não automático, o importador deverá solicitar essa licença antes mesmo que o exportador embarque a mercadoria lá fora. Ou seja, esse licenciamento é necessário para aquelas mercadorias que têm um controle mais específico. Muitas vezes, o governo pode utilizar esse tipo de, vamos dizer, barreira, ou seja, exigir um licenciamento prévio para determinadas importações. Dependendo do momento político, da conjuntura econômica, o governo pode sim exigir que mercadorias que não precisavam de licenciamento passem a precisar de um licenciamento não automático, ou seja, o importador deverá solicitar e verificar se pode embarcar a mercadoria pode entrar no país. Nesse sentido, ele solicita a LI tudo dentro do sistema Siscomex. Faz a solicitação da LI, essa LI será analisada pelos órgãos respectivos. A LI, ela pode ser analisada pelo próprio SECEX, DSEX, ou poderá ser analisada por um órgão anuente. Por exemplo, se eu quiser importar um determinado produto agrícola do exterior, se for necessária a licença não automática, o órgão que irá examinar será, no caso, o Ministério da Agricultura. Por quê? O Ministério tem condições de verificar se esse produto pode entrar no país nessas condições, nesse preço. Portanto, a LI não automática é necessária para determinados produtos e pode variar. Conforme a época, o governo pode dispensar algumas, colocar algumas, e para então o importador saber se a mercadoria dele é sujeita ou não, antes de qualquer tomada de decisão, ele tem que entrar no sistema, tanto do DSEX ou mesmo dentro do Siscomex, e verificar se a sua mercadoria é ou não sujeita à LI. Esse procedimento é muito importante porque pode acontecer de o importador combinar com o seu exportador, olha, você embarque a sua mercadoria dia tal. Só que se, nesse caso, a mercadoria for sujeita ao licenciamento não automático,
E se ela não for aprovada? Portanto, ele precisa solicitar antes a licença e esperar que a licença seja deferida. Somente após esse momento, ele poderá comunicar ao seu exportador: sim, agora você já poderá embarcar a mercadoria. Isso é muito importante. Tem empresas que desavisadamente não fazem esse procedimento e acabam criando transtornos comerciais com o seu parceiro no exterior. Vamos ver agora a declaração de importação, DI. Aquelas mercadorias que foram sujeitas a licenciamento não automático e que precisaram de uma LI, necessariamente agora para desembaraçar a mercadoria, eu preciso registrar a DI. A DI, então, é necessária para o desembaraço da mercadoria, quer a mercadoria seja dispensada de licenciamento, tenha um licenciamento automático ou tenha um licenciamento não automático. Todos eles precisam do registro da DI. A DI nada mais é do que um documento via sistema onde são colocados vários dados. Existem uns dados gerais, onde é colocado o nome do importador, o nome do exportador, etc. E existe algumas informações específicas, que são específicas daquela mercadoria, quem é o fabricante, etc, etc. A DI, quando é colocada no sistema, ela recebe uma numeração automática. Ou seja, o importador irá registrar a sua DI, irá mandar para exame para o grande porte, o sistema irá analisar e irá devolver essa DI devidamente registrada, se for o caso, ou se tiver alguma exigência, voltará com exigência para que o importador conserte o que for necessário e sim, ela será registrada, ganhará um número e a partir daí, então, o importador passa para a outra fase que é despacho aduaneiro. Vamos ver, então, como é que se processa o despacho aduaneiro das importações brasileiras. Esse despacho pode ser de duas maneiras. Pode ser o despacho para consumo e o despacho para admissão em regime aduaneiro especial. Vamos ouvir os conceitos? O despacho para consumo visa a nacionalização da mercadoria importada em geral, destinado ao uso pela produção nacional, como insumos, matérias-primas, bens de produção e produtos intermediários, bem como quando forem destinadas ao consumo próprio e à revenda. Como vimos então, nesse tipo de despacho, a maior parte das nossas importações é efetuada através desse tipo de despacho. Existe, porém, um outro tipo de despacho. Vamos ver o conceito? Já o despacho para admissão em regimes aduaneiros especiais é utilizado para mercadorias que vão permanecer no regime por prazo certo e conforme a finalidade destinada, sem sofrerem a incidência imediata de tributos, os quais ficam suspensos até a extinção do regime. Entre outros, aplica-se às mercadorias em trânsito aduaneiro, para um outro ponto do território nacional ou com destino a um outro país, e em admissão temporária, caso em que as mercadorias devem retornar ao exterior após cumprirem a sua finalidade. Como vimos então, esse outro tipo de despacho serve para mercadorias especiais, para os regimes especiais, como admissão temporária, em que a mercadoria só vai ficar um tempo aqui no país e depois vai voltar, etc. A maior parte dos despachos são efetuados no sistema de despacho para consumo normal mesmo. Após ter sido feito o despacho aduaneiro, após o importador ter registrado esse despacho, ele vai então para ser analisado pela Receita Federal. Ele cai então, nós chamamos de canais de parametrização. Esses canais são os canais para despacho, para desembaraço da mercadoria. Esses canais podem ser de 4 cores, canais verde, amarelo, vermelho e cinza. Vamos examinar cada um desses canais. No canal verde, as mercadorias são desembaraçadas automaticamente, ou seja, as mercadorias passam diretamente sem o exame documental nem o exame físico. Verde passa diretamente. No outro canal, que é o canal amarelo, já há uma certa diferença, ou seja, nesse caso, será examinada apenas a documentação relativa a esta importação. Não há o exame físico da mercadoria.
O outro canal é o canal vermelho. Neste canal, sim, neste canal já há um controle maior. Neste canal é feito tanto o exame da documentação quanto o exame da mercadoria, o exame físico da mercadoria. E, finalmente, o canal cinza. Nesse canal, que é um pouco mais complexo, a mercadoria é examinada fisicamente, existe o exame da documentação e existe também o exame da parte tributária, o exame do valor tributário dessa mercadoria. Quando uma mercadoria cai no canal cinza, normalmente existe um acréscimo do valor do imposto. Esta é a grande diferença do canal cinza com relação aos demais canais. Neste caso, então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que o importador registrou a DI dele, a mercadoria valendo 100. Se por acaso cair no canal cinza, normalmente vai haver uma valoração aduaneira, ou seja, essa mercadoria não será mais registrada por 100, e sim por 105, 110, por exemplo. Nesse sentido, o importador deverá pagar o imposto correspondente a este novo valor que foi dado a esta mercadoria. Portanto, no canal cinza, geralmente há um acréscimo, há uma valoração aduaneira. Vamos ver agora a Declaração Simplificada de Importação, a DSI. Todos esses exemplos que eu dei até agora são para desembaraço de mercadorias de valores grandes. No entanto, para o desembaraço de mercadorias de pequeno valor, mercadorias de até 3 mil dólares, foi criada essa declaração simplificada, que ela é desembaraçada de uma forma muito mais simples, de uma forma muito mais ágil. Para entendermos, para conhecermos melhor essa DSI, eu recomendo que seja lida a instrução normativa da Receita Federal, que fala sobre esse despacho aduaneiro simplificado. Por quê? Não necessariamente toda mercadoria de até 3 mil dólares deverá ser desembaraçada por esse procedimento. Existem mercadorias de valor pequeno que não podem ser desembaraçadas por este procedimento. Vamos ouvir agora o depoimento de um profissional da área de importação. O controle da importação no Brasil atualmente é bastante simples, ele consiste apenas na emissão de um documento chamado DI, Declaração de Importação, que é o documento exigido para todas as importações. Ele não precisa ser feito previamente. Antigamente existia um documento chamado Licença de Importação, que hoje não é requerido no Brasil, a não ser para alguns produtos, que são a absoluta exceção. Na grande maioria dos produtos, mais de 95 produtos da pauta de importação brasileira, não é requerido licença prévia para importação, portanto você pode importar, exceto aqueles produtos que estão listados na portaria 36 do SESEX, qualquer coisa, e essa DI, essa declaração de importação, é feita quando da chegada da mercadoria e consiste apenas em você relatar o que você está importando, o país de origem, e ao você relatar que produto está sendo importado, é identificado a posição fiscal, e daí o governo faz o cálculo dos tributos, você recolhe os tributos, o IPI, que é calculado de acordo com o tipo de produto que você está importando. Existem alíquotas maiores e menores, e também o imposto de importação e os impostos estaduais, o ICM. O preenchimento é bastante simples, consiste em relatar apenas o que está sendo importado, o valor das importações, o valor FOB da importação, o importador no exterior, e nada mais. É muito simples, não é nada trabalhoso e de maneira que hoje está muito facilitada a vida do importador brasileiro. Como vimos então, os importadores brasileiros utilizam tranquilamente esse sistema integrado de comércio exterior, o Siscomex. Ele está em vigor, como nós vimos, desde 97. Portanto, os importadores já se familiarizaram, já utilizam esse sistema de forma tranquila. Vamos passar agora para um outro aspecto, são os aspectos cambiais das nossas importações. Como eu posso pagar as minhas importações? O Brasil tem também algumas características específicas para o pagamento das importações. O primeiro tipo é o pagamento antecipado.
O que é o pagamento antecipado, então? Como o nome mesmo diz, é antecipadamente ao embarque da mercadoria no exterior. Nesse sentido, o importador tem que tomar o seguinte cuidado: se ele combinou com o seu fornecedor estrangeiro de pagá-lo antecipadamente ao embarque ou mesmo à nacionalização da mercadoria, o que ele tem que fazer? Primeiro passo, verificar se a mercadoria é sujeita à LI. Porque imaginem vocês que ele combinou com o seu fornecedor: vou te pagar antecipadamente e amanhã já te envio o dinheiro. E essa mercadoria é sujeita a LI. Ele não poderá pagar antecipadamente sem que a LI seja deferida. E o exame da LI não é certamente de um dia para o outro. Portanto, o importador tem que tomar o cuidado de verificar se a mercadoria é sujeita a LI. Vamos supor que o importador não tome este cuidado e faça o pagamento antecipado ao exterior. Imagine vocês que a LI dele será indeferida. Esse produto que ele pretende comprar não pode ingressar no país neste momento. Olha a situação que ficou esse importador. Ele vai solicitar para que o exportador devolva o dinheiro? A situação financeira e comercial ficou muito delicada. Portanto, no pagamento antecipado, o importador deverá primeiramente verificar se a mercadoria tem LI. Aliás, os bancos também tomam este cuidado. No momento em que o cliente chega no banco e diz: quero fazer uma remessa ao exterior em pagamento de importação, o banco deverá analisar cuidadosamente qual é o NCM desta mercadoria que ele pretende importar e o banco deverá, sim, entrar também no Siscomex e se cientificar de que essa mercadoria não é sujeita à LI. Tanto que no contrato de câmbio que é celebrado entre o importador que pretende fazer a remessa e o banco, existe uma cláusula que é colocada no contrato. É a cláusula 7, em que diz claramente: o importador e o banco declaram que esta mercadoria não é sujeita à LI. Portanto, caso ela seja sujeita à LI, o importador não poderá fazer a remessa neste momento. Terá que aguardar até que a LI seja definitivamente deferida. E vamos falar um pouquinho de prazo. Qual é o prazo que esse importador pode remeter antecipadamente as divisas para que o exportador embarque a mercadoria? Pelo normativo, pelo RMCCI, lembram do RMCCI? Regulamento do Mercado de Câmbio, Capitais Internacionais, que se encontra na página do Banco Central do Brasil. Neste regulamento, ele estipula o prazo máximo de antecipação que se pode fazer para as importações é de 180 dias, ou seja, o importador remeteu as divisas, no prazo de 180 dias, essa mercadoria deverá ingressar no país. Obviamente, existem mercadorias cujo processo de produção é mais longo, um bem mais complexo. Então, nesse caso, o RMCCI prevê uma antecipação maior, mas é limitada a 1.080 dias. O importador tem que ficar atento a esses prazos, porque senão ele estará descumprindo o normativo legal. No caso do exportador, por algum motivo, não conseguir embarcar a mercadoria, desistiu, não conseguiu fabricar, o importador tem o prazo de até 30 dias para trazer as divisas de volta. Vamos examinar no diagrama como é que funciona o esquema do pagamento antecipado? No caso do pagamento antecipado, então, como que deverá proceder o importador? Bem, inicialmente o importador deverá verificar se esta mercadoria é sujeita à LI e aguardar que a LI seja devidamente deferida. Findo isto, ele poderá se dirigir a um banco ou através de uma corretora, que será a intermediária da operação, e irá celebrar e liquidar o contrato de câmbio. Ou seja, a liquidação significa que ele vai entregar os reais e os reais serão transformados em moeda estrangeira. Neste momento, as divisas irão para o exterior. Nesse caso, o exportador irá embarcar a mercadoria. Quando a mercadoria chegar aqui no país, o que deverá fazer o importador? Ele deverá registrar a sua DI para que a mercadoria seja desembaraçada. Vamos fazer aqui um breve comentário com relação a este pagamento antecipado. Antes de 2006, todas
as importações precisavam ser vinculadas ao contrato de câmbio, ou seja, todo aquele valor que foi pago ao exterior, aquele número de contrato de câmbio, ele deveria ser informado no corpo da DI. Em 2006, com aquela grande mudança que houve com relação às exportações, ou seja, o exportador pode deixar as suas divisas no exterior, desta forma, o exportador poderá ser também um importador. Então, ele decidiu usar o valor da sua exportação para pagar a sua importação. Nesse sentido, ele não terá um contrato de câmbio para pagar. Por isso, não existe mais o vínculo entre contrato de câmbio e DI. Esta foi uma grande mudança que ocorreu a partir das importações de 2006. Vamos falar agora, então, sobre o pagamento à vista. O que é pagamento à vista? O nome está dizendo, à vista dos documentos. São aqueles pagamentos em que o exportador manda a documentação através de um banco e o importador, para poder desembaraçar a mercadoria, tem que ter acesso a esses documentos. Porque em qualquer lugar do mundo, para se fazer o desembaraço de uma mercadoria, o importador tem que estar de posse do original dos documentos. Nesse caso, o importador, então, terá que se dirigir ao banco e efetuar o pagamento à vista dos documentos. Então, para ele retirar os documentos, ele vai fazer o pagamento, vai celebrar o contrato de câmbio, cujas divisas irão para o exterior. Nesse ponto, ele paga, retira os documentos e aí sim vai registrar a sua DI. O pagamento à vista, portanto, é após o embarque ter ocorrido, porém antes do registro e mesmo desembaraço da mercadoria. O pagamento à vista, nesse sentido, só será efetuado antes mesmo de registrar a DI. Vamos ver então o diagrama do pagamento à vista. Bem, antes de mais nada, o importador precisa tirar a sua LI, se for o caso, se a mercadoria for sujeita a esse licenciamento não automático. Após isso, ele poderá dizer ao seu fornecedor para embarcar a mercadoria no exterior. Bem, a mercadoria chegando aqui no país e os documentos chegando para o banco, o importador vai se dirigir ao banco ou através de uma corretora para que faça a intermediação, celebra e liquida o contrato de câmbio, recebendo em contrapartida os documentos da sua importação. Após a posse dessa documentação, ele vai então registrar a sua DI. Registrando a sua DI, ela entrará para algum daqueles canais de parametrização e a mercadoria será então desembaraçada. Nós vimos então as duas formas que eu pago a importação antes de desembaraçar a DI, que é o pagamento antecipado e o pagamento à vista. Vamos ver agora o pagamento a prazo. O que é pagamento a prazo? O pagamento a prazo é aquele efetuado após a mercadoria ter sido desembaraçada, é a prazo. Esse a prazo pode ser de duas maneiras, pode ser a curto prazo, considera-se curto prazo aqueles pagamentos efetuados em até 360 dias após o embarque da mercadoria. E é considerado longo prazo aqueles pagamentos efetuados acima de 360 dias. No pagamento a curto prazo, o importador irá registrar a sua DI, a DI irá solicitar qual é o prazo que esse importador pretende pagar. Então, ele vai colocar 100 dias, 200 dias. Nesse caso, quando chegar a época oportuna, ele vai se dirigir a um banco autorizado e vai celebrar um contrato de câmbio tipo 2, que é o contrato de câmbio para pagamento de importação de curto prazo. No caso de pagamento a longo prazo entenda-se pagamento acima de 360 dias do embarque, já há um diferencial. Por quê? Neste caso, a autoridade monetária, o Banco Central, tem que saber que o importador pretende pagar esta importação a longo prazo. Como o Banco Central vai ser notificado deste movimento? O importador deverá registrar no sistema do Banco Central, no Sisbacen, pode ser via internet, ele vai registrar o seu RDE, Registro Declaratório Eletrônico, módulo ROF, Registro de Operação Financeira. Este documento ROF irá mostrar
quem é o seu financiador no exterior, qual é o prazo total que ele pretende pagar e outras condições financeiras, se haverá cobrança de juros, todos esses dados são incluídos no ROF. O ROF, portanto, deverá ser registrado antes mesmo de se fazer a DI. No caso, o importador registra o ROF e vai registrar a sua DI. No momento em que ele preencher a DI e colocar qual é o prazo de pagamento, colocar longo prazo, ou seja, acima de 360 dias, naturalmente a própria DI vai pedir o número do ROF. Portanto, o ROF tem que ser feito antes mesmo do registro da DI. Ao registrar a DI, portanto, ele coloca o número do ROF e, após isso, ele vai fazer o esquema de pagamento do ROF. Vai colocar dentro do ROF quais são as datas em que ele pretende fazer o devido pagamento. Na época oportuna, na época do pagamento, o importador irá se dirigir ao banco autorizado e vai celebrar o contrato de câmbio para que seja efetuado este pagamento. Nesse caso, o contrato de câmbio será o contrato tipo 04. Por que o tipo 04? O 04 é um contrato considerado financeiro, porque este tipo de importação é considerado um financiamento de longo prazo. As nossas importações podem ser também refinanciadas, ou seja, o importador conseguiu um prazo de pagamento, um determinado prazo para a sua DI. Só que este prazo foi refinanciado, esse prazo foi alongado. Vamos supor, o importador fez uma importação e combinou com o fornecedor que irá pagar em 180 dias. Na época devida, ele não conseguiu pagar a sua importação e ele conseguiu então esse refinanciamento. Como pode ser este refinanciamento? Esse refinanciamento pode ser de três formas. Ele pode conseguir o refinanciamento do próprio exportador, ou seja, o exportador deu a esse importador um prazo maior. No exemplo que eu dei, inicialmente tinha dado 180 dias. O importador, então, conseguiu com o exportador mais 400 dias, por exemplo. O prazo total, então, desta importação ficará em 580 dias. Portanto, essa importação passou a ser de longo prazo. Portanto, essa importação agora é sujeita ao ROF. Pode ser também refinanciada por outros elementos, sem ser o próprio exportador. No caso, o importador pode conseguir um refinanciamento junto a um banco no exterior. Como ele procede? Ele solicita a este banco no exterior que refinancie a sua importação. Neste caso, o banco no exterior irá pagar diretamente ao fornecedor e o importador fica devendo, então, a este banco no exterior. Neste caso, nós chamamos de refinanciamento de bancos externos. Neste caso, o valor, se for refinanciado em prazo superior a 360 dias, há necessidade do importador registrar o ROF. E neste ROF irá aparecer como financiador da operação, não mais o seu exportador. Vai aparecer o nome deste banco no exterior. Ele pode também conseguir um refinanciamento junto a um banco no próprio país. Ou seja, ele se dirige a algum banco sediado aqui no Brasil, ou com filial aqui no Brasil, e solicita esse refinanciamento. Este banco, então, irá certamente conectar o seu correspondente no exterior, que efetuará o pagamento para o exportador. Neste caso, o importador ficou devendo ao banco no Brasil. Se o refinanciamento, portanto, ficar acima de 360 dias, o importador deverá registrar o ROF e colocar como seu financiador o nome do banco no Brasil. Aliás, esse é um programa, é um serviço que os bancos prestam às empresas importadoras. Muitas vezes, o próprio banco no Brasil faz todo esse procedimento. Registra o ROF, é o que nós chamamos de FINIMP, Financiamento à Importação. E como se processa o pagamento de importação em reais? Sim, o importador pode sim importar pagando em reais. Como isso se procede? Neste caso, o pagamento será feito numa conta que o fornecedor estrangeiro tem aqui no país, famosa conta TIR, Transferências Internacionais em Reais. Ou seja,
O fornecedor irá abrir uma conta aqui dentro do país em reais e o importador, então, fará o depósito em reais nesta conta em nome do fornecedor. Bem, o fornecedor poderá transferir essa dívida para outras pessoas, ou seja, o depósito poderá ser feito para outras pessoas desde que o fornecedor tenha transferido. É o que nós chamamos de legítimo credor. O pagamento, então, deverá ser feito ao legítimo credor. Quem são os legítimos credores de uma importação? O legítimo credor, primeiramente, costuma ser o próprio exportador estrangeiro. Porém, podem ser outros, como o financiador estrangeiro, às vezes o próprio garantidor ou um cessionário do crédito no exterior. Vamos supor que este exportador tenha cedido o crédito para alguém no exterior. Nesse caso, esse novo cessionário será o legítimo credor da operação. Vamos falar agora um pouquinho sobre o câmbio simplificado de importação. Todo esse procedimento que eu acabei de falar se refere ao câmbio normal. Porém, o importador tem a opção de utilizar o câmbio simplificado, que é o boleto. É aquela forma mais simplificada. O boleto tem algumas restrições. Ele não pode ser celebrado com muita antecedência. Ele só pode ser celebrado até 90 dias antes ou até 90 dias após o registro da DI. Para aquelas empresas administradoras, para aquelas empresas corretoras, existe um limite, que o limite para a utilização desse valor é de $50 mil, desse esquema de pagamento é de $50 mil. Para os demais, para os bancos em geral, não há limite para utilizar esse câmbio simplificado. Da mesma forma que nas exportações, eu também posso pagar as minhas importações com cartão de crédito. Não há limitação com relação ao uso de cartão de crédito. Eu posso pagar a importação de qualquer valor com a utilização de cartão de crédito. Neste caso, o meu fornecedor deverá ter um convênio com alguma administradora e eu simplesmente pago em reais. Quem fará o câmbio, quem fará a troca das divisas será a própria administradora de cartão de crédito. E aquelas importações feitas com Vale Postal Internacional podem ser também utilizadas, porém, neste caso, existe uma limitação de $50 mil. Vamos falar agora de multa de importação. Até a edição da Lei 11.371, existia uma multa ao importador caso ele atrasasse o pagamento das suas importações. Essa multa era de 0,5% sobre o saldo devedor. Ela já foi de outros valores. Antes de ser 0,5%, ela era uma fórmula de cálculo muito complicada, que levava em conta vários fatores, mas a última edição da multa fixou em 0,5%. Porém, esta multa acabou em 2006. Hoje, se o importador atrasar o seu pagamento, a questão fica apenas entre o importador e o seu fornecedor. O governo não impõe mais nenhuma multa por este atraso no pagamento. Na aula de hoje, então, nós vimos todos os procedimentos administrativos, cambiais, para se desembaraçar uma importação. Desta forma, o importador brasileiro pode desembaraçar as suas importações de forma tranquila, através do registro no Siscomex. Todos esses dados são de conhecimento de todos os órgãos governamentais. Como dica de estudo para a aula de hoje, eu recomendo o livro Importação, Sistemática Administrativa, Cambial e Fiscal, de João dos Santos Bizelli, da Edições Aduaneiras. Neste livro, o autor trata profundamente de todos os assuntos que nós acabamos de ver, administrativo, cambial e fiscal. É muito interessante que vocês leiam esse livro. Bons estudos para vocês!